Sejam todos bem-vindos ao nosso workshop de Design Educacional. Sou professora Iraci Schmidlin, sou integrante do Centro de Referência em Educação à Distância e estou aqui para falar, sobre essa equipe multidisciplinar em EAD e sobre, especificamente, de uma forma mais aprofundada, a equipe de design educacional, que é o coração de todo esse processo. Então, quero dar as boas-vindas mais uma vez, desejar que essa seja uma aula produtiva para cada um de vocês que estão assistindo, e destacar também a importância dessa equipe, para o bom andamento, para o bom funcionamento, das atividades, e de toda a configuração, desses cursos e dessas atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Então, vamos iniciar. Essa equipe multidisciplinar, ela é crucial para todo o processo na EAD, e o nome multidisciplinar sinaliza, que tem realmente uma multiplicidade de funções envolvidas aí com essa equipe. Então, funções de planejamento, funções de implementação, funções de gestão dos cursos à distância, e aí esses integrantes, especialmente os docentes e a equipe técnica multidisciplinar como um todo, eles devem estar em constante atualização, constante qualificação, uma vez que atuar na EAD, envolve essa atualização, já que a gente está sempre envolvido com tecnologia, e tecnologia, constantemente se atualiza, Então, para essa oferta de qualidade, é essencial que haja essa constante qualificação dessas categorias, desses profissionais. Quem são os integrantes dessa equipe multidisciplinar? O primeiro aí que vocês veem nessa listinha é o design educacional, também conhecido como DE, e em alguns lugares também chamado de design instrucional, designer instrucional. Mais à frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Além do design educacional, temos também o administrador de ambiente virtual de aprendizagem, o revisor textual, o diagramador, o ilustrador, o técnico audiovisual, o web designer e outros ainda. Essa equipe ela pode ter programadores, pode ter outros integrantes ligados à produção audiovisual, enfim. Realmente é uma equipe multidisciplinar, não é à toa que o nome tem esse multi aí. Nós vamos falar de alguns deles aqui nesse encontro, e das competências e habilidades, que alguns deles, que os principais aí que estão listados precisam ter. Antes da gente falar, de cada um dessa equipe, nós precisamos entender que para a oferta de um curso ou de uma disciplina em educação à distância, existe por trás todo esse trabalho que envolve essa equipe. E aí, nessa tela, vocês estão vendo aí todo o caminho que o planejamento do curso ou da disciplina, ele vai trilhar até estar disponível para o aluno lá no ambiente virtual de aprendizagem. Como esse percurso envolve muitos atores, muitos integrantes aí dessa equipe multidisciplinar, inclusive e principalmente o professor, o docente da disciplina, então vocês devem já imaginar quão importante é o planejamento, e de forma antecipada, para dar tempo que esse fluxo de informações aconteça a contento. Então, o planejamento é indispensável para esse bom andamento dos trabalhos, e para que haja a disponibilização dos conteúdos em tempo hábil. Assim, muito importante a gente perceber que esse percurso aí demanda tempo, tempo para cada um dos integrantes se debruçar ali sobre o resultado que está recebendo,
e fazer suas sugestões, seus ajustes, né, até, de fato, estar disponível. Então, por isso, né, já que passa por tantas mãos, né, o planejamento e a oferta ali, né, daquele conteúdo, é crucial, né, que haja essa equipe engajada, né, nesse planejamento e que haja o tempo hábil para isso. Por isso, na educação à distância, é preciso trabalhar com prazos, né, mais do que em outras circunstâncias, porque vai envolver essa equipe multidisciplinar, né, esses vários atores, num fluxograma ideal. Então, esse aí que vocês estão vendo em tela é o que a gente utiliza, é o que a gente aplica aqui no IFCE já há bastante tempo, né, dentro da nossa experiência com a educação à distância. E é um fluxograma que a gente considera ali dentro do ideal, né? Quando vai colocar a disciplina, disponibilizar ali a disciplina, ou um curso, quando é o caso, né? Quando é um curso único, no ambiente virtual. É claro que não é a única forma, né? O único formato de se trabalhar essa oferta de cursos e disciplinas, mas é o que a gente trabalha aqui e aí a gente compartilha nesse momento aqui com vocês. Depois a gente volta, primeiro a gente vai falar desses integrantes e depois a gente volta aqui para essa tela, que aí fica melhor de compreender todo esse percurso que o planejamento, né, percorre, né? Então, vamos começar falando aqui do design educacional, um pouco dos conceitos e do histórico, né, desse termo, né, e desse integrante que é tão importante, como eu falei lá na frente, é o coração do processo, né? A atividade de design educacional é uma atividade de desenvolvimento de um conjunto de ações e objetos que atendam determinadas necessidades de aprendizagem, né? Então, são identificadas essas necessidades, né, essas demandas educacionais, digamos assim, e o design educacional, ele vai, junto a essa equipe multi, né, buscar desenvolver essas ações, esses objetos, esses resultados para que sejam atendidas essas necessidades de aprendizagem, certo? Uma outra forma de definir é que se trata de uma ação intencional e sistemática de ensino que vai envolver o planejamento, o desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de promover, a partir dos princípios de aprendizagem conhecidos, a aprendizagem humana. Então, em outras palavras, né, o trabalho do design educacional é conhecer ali as possibilidades de ferramentas, né, de métodos, de técnicas que são mais ou menos adequadas em determinadas situações de aprendizagem e junto ao professor e essa equipe multidisciplinar implementar e fazer acontecer esse aprendizado, né? Como alguém que conhece muito bem o cardápio de possibilidades que a EAD e as tecnologias digitais, né, promovem, né, assim, possibilitam, né, e capaz de sugerir dentro da adequação o uso, né, desses métodos ou dessas técnicas, ok? Então, o design educacional ele tem uma origem ali na Segunda Guerra Mundial, né? É conhecido, né? Alguns teóricos falam que as origens remontam de uma equipe de psicólogos e outros profissionais que buscou desenvolver métodos e materiais instrucionais para uma formação militar. Então, diante de um desafio, né, de formação militar ali na Segunda Guerra, que precisava, né, tinham todas as limitações e, enfim, todo um contexto diferenciado, né, essas equipes buscaram compreender esse contexto e aplicar as ferramentas conforme, né, o contexto, conforme o cenário. E daí surgiu essa ideia de design educacional.
Design, para quem não assim, o termo design é muito conhecido, né, no nosso dia a dia, mas na tradução literal ele remonta a desenho, né? Então é um profissional que faz esse desenho educacional, desenho pedagógico, dos conteúdos e das ferramentas, né, com esse objetivo de atender essas determinadas necessidades de aprendizagem, né? Ok? Avançando, só para a gente diferenciar ou não, né, os termos de design educacional e design instrucional, na literatura é fácil encontrar esses dois termos, né, sendo utilizados. Aqui no IFCE, já há um tempo, a gente aderiu ao design educacional, ou DE, mas um tempo antes a gente usou o conceito de DI, né, de design instrucional. Normalmente, a literatura, os autores diferenciam design educacional para algo mais amplo e design instrucional para um nível menor, né? Como assim, o design educacional para uma disciplina, para um curso como um todo, e design instrucional para um material didático específico, né? Para um objeto de aprendizagem, uma videoaula. Então, alguns autores diferenciam os dois termos nesse formato, como algo mais amplo, algo mais restrito, né, mais específico. Mas, assim, isso não é um consenso, porque alguns autores entendem design instrucional como algo mais amplo, né, incluindo esse planejamento de cursos ou de projetos, né, o termo design instrucional é realmente mais conhecido, mais comum, né, nos meios. Então, para os nossos objetivos aqui no nosso workshop, a gente vai considerar como sinônimos, né? Como termos sinônimos que não têm grandes diferenças para os nossos objetivos, ok? Vamos falar um pouco agora das competências desse design educacional, né? Como a gente falou já, o coração desse processo junto ao professor, né? Junto ao docente. O design educacional, ele é o centro, né, desse processo, porque o material ele fica sempre voltando, sempre passando por ele. É como se ele fosse um coordenador de um pequeno projeto, como se cada disciplina ou cada curso fosse um projeto e ele fosse ali o coordenador daquele projeto, daquela equipe ele que está trabalhando. Né? Então, primeira competência é colaborar e apoiar na concepção desses projetos pedagógicos de curso na modalidade EAD. Então, muitas vezes, desde o nascedouro do projeto ou do curso, o design educacional já é envolvido, né, ali para pensar ali nas fundações mesmo do curso, né. Então, vai desde isso até o apoio à produção e uso das tecnologias para EAD. O DE, né, o design educacional, ele trabalha muito em parceria com o docente, assim, orientando, conduzindo o processo, né? Ele faz essa gestão da equipe, da pequena equipe que está trabalhando ali com ele. Então, se ele está diante de uma disciplina, por exemplo, e ele conta com o diagramador, com o revisor, com o docente, com o ilustrador, ele faz uma gestão dessa pequena equipe, né, do fluxo informativo que acontece nessa pequena equipe e dos resultados que precisam acontecer para aquela disciplina. Né? Então, orientação docente, gestão de equipes, auxílio à estruturação dos materiais didáticos, né? Assim, então, não só ali na oferta, nas atividades, na configuração do ambiente virtual de aprendizagem, mas também, né, na produção do material didático, quando é o caso. Né? Então, o DE ele é peça fundamental na produção de material didático e dos guias de orientações também para a modalidade, né? Enfim, a própria avaliação. Então, ele realmente ele perpassa todo o processo. Né? E aí, orienta e auxilia esses docentes, né, no planejamento, elaboração e acompanhamento de cursos e componentes curriculares, lembrando que muitas vezes o docente ele vem de uma longa tradição no ensino presencial, não é?
Então, a nossa mente, depois de, né, assim, claro que a EAD não é tão nova assim, mas o nosso modus operandi, ele está muito voltado para o presencial, para a linguagem presencial, para a realidade do ensino presencial. Então, o DE ele vai ajudar o professor também, né, a configurar assim, as ideias, né, a capacidade de desenhar ali o curso para a modalidade à distância, que tem todas as suas particularidades. Com relação às ferramentas que são utilizadas, a distribuição do tempo, ao modo de trabalhar essas atividades, a própria linguagem também, né? Então, vai atuar junto ao professor também nessa produção da matriz de DE, matriz de design educacional, que em outros momentos a gente aqui no nosso workshop vai ter também um aprofundamento sobre essa matriz, que contém, né, assim, já dando spoiler aqui, já adiantando um pouco, a matriz ela traz as atividades, as avaliações, toda a conversa, né, com a turma, e a distribuição dos pesos das atividades vem ali. Distribuição dos conteúdos no tempo também, né? Então é um documento muito importante, nós vamos aprofundar isso em outra ocasião. E o DE, né, o design educacional, ele está lado a lado ali com o professor nessa construção da matriz DE, né? E, mais uma vez, reforçando a questão do material didático, né? O DE, ele está nesse processo também na produção de um livro, de uma apostila voltado para a modalidade EAD, ou de um objeto de aprendizagem, ou de uma videoaula, né? Qualquer dessas produções, né, que envolvam a modalidade à distância e o uso de tecnologias para EAD, o DL vai estar envolvido também em todo o processo, certo? Então, essas são algumas, né, em linhas gerais, das competências do DE. Vocês vão ver, quando a gente voltar lá no fluxograma, como o processo sempre volta para o DE. Passa por alguém da equipe, volta para o DE. E o DE conversa com o professor. Vai para outro membro da equipe, volta para o DE. Então, por isso, ele centraliza no bom sentido, tá? Ele recolhe, né, os ajustes, as sugestões de cada um dessa equipe multidisciplinar para a melhor versão possível daquele planejamento. Né? Então, essa é a grande missão do DE, né? Seja um planejamento de uma disciplina, de um curso, seja um planejamento de um material didático. Ok? Vamos em frente. A gente tem também esse integrante importante, né? Importantíssimo também, que é o administrador do ambiente virtual de aprendizagem. Esse administrador, o nome já é autoexplicativo, né? Então, assim, o ambiente virtual, ele precisa de alguém que conheça ali os bastidores, né, de programação e do sistema, né, para poder administrar e prestar apoio aos usuários, suporte técnico referente ali a tudo que envolve o ambiente virtual de aprendizagem, gerenciar o ambiente virtual no âmbito ali do campus ou daquela unidade, daquele núcleo, enfim, né? Então, importante esse gerenciamento dos usuários, postagem, né, de alguns conteúdos, de materiais, de atividades. Muitas vezes são solicitados relatórios, né, sobre os usuários, sobre o uso do ambiente virtual. Então, a emissão desses relatórios também cabe nessa administração do ambiente virtual de aprendizagem, bem como a implementação e o acompanhamento de políticas de segurança na plataforma. Né? Então, são algumas das competências e habilidades para o administrador de ambiente virtual, além de estar sempre atualizando esse ambiente, né? No sentido de novos recursos, novas tecnologias. Ele tem também a missão de pesquisar e de inserir, né, esses conteúdos ali no ambiente virtual para que o ambiente esteja
o mais atualizado possível, né? No caso do IFCE e de muitas instituições, a gente utiliza o Moodle, né, como ambiente virtual, e constantemente o Moodle ele tem novas versões sendo atualizadas, sendo lançadas. Também plugins que são lançados e tudo. Então, é importante que esse administrador ele esteja sempre antenado, né, e se atualizando com essas novidades, para que o ambiente acompanhe, né, o andamento e não fique defasado, certo? Então, essas são as funções, né, as competências do administrador de ambiente virtual de aprendizagem. Avançando, a gente tem aqui os outros integrantes da equipe multidisciplinar. Temos aí o diagramador impresso e web, o ilustrador e pesquisador iconográfico, o revisor textual, o técnico em áudio visual. E cada um deles, né, tem suas atribuições, suas competências aí. Então, o diagramador, sobretudo na produção de material didático, né, ele é crucial porque ele vai tirar o texto ali, ele recebe o texto ali naquele formato Word, né, ou editor de texto, não necessariamente o Word, mas ele recebe ali no editor de texto, um texto ali, digamos, cru, né, assim, finalizado em termos de conteúdo, mas em termos de forma, ainda precisa ser transposto, né, então, o diagramador impresso, ele vai transpor ali para um formato de e-book ou de apostila, utilizando ali os programas, os softwares necessários, né? Então, ele vai levar ali para o contexto impresso. E a mesma coisa para o diagramador web, né? Que ele vai transformar aquele arquivo ali que está em forma de texto em uma web aula, né? Em uma aula online, que muitas vezes tem recursos multimodais, né? É hiperlinkada, então tem todo um trabalho ali de programação por trás também, né? Então, os diagramadores, eles são responsáveis por fazer isso, por transformar aquele conteúdo riquíssimo, porém em formato de texto, né? Editor de texto ali, finalizado já, depois de muitas conversas do docente, né, com o DE e também o revisor e talvez também o ilustrador e tudo, no final, quando está tudo prontinho, inclusive eu já estou antecipando aqui o nosso fluxograma lá, que eu falei para vocês, aí ele manda para o diagramador e o diagramador transpõe, faz essa transposição do conteúdo para essas versões, né? E o ilustrador ou pesquisador iconográfico. Esse integrante também é de grande importância, especialmente também na produção de material didático, pelo fato de que ele, no caso do ilustrador, ele desenvolve ilustrações, né, ali à mão livre ou ilustrações digitais, né, e tem o trabalho do pesquisador iconográfico. Como é que esse trabalho acontece? Como é que se dá esse trabalho? Bem, suponha que o professor aqui no seu texto, né, na sua produção, ele pede um determinado desenho, uma imagem. E aí o professor ele colocou uma imagem aleatória, a primeira que ele encontrou ali adequada para o contexto que ele queria, e ele copiou em algum site e colocou lá no texto dele. E a gente sabe que existe precisa-se ter todo um cuidado com direitos autorais, né, com o uso adequado das imagens, né, precisa saber se essa imagem é livre, se não for, precisa ter alguns encaminhamentos. Então, o pesquisador iconográfico, ele vê exatamente as demandas relacionadas com imagens, né, no texto que o professor está propondo. Então, se ele vê ali que o professor colocou uma determinada imagem, ele vai primeiro saber se essa imagem é livre. Se a imagem for livre, ótimo, ok, autorizado. Se a imagem não for livre, aí ele vai colocar as possibilidades. Ele vai procurar uma imagem equivalente, que seja livre, ou ele vai buscar autorização de uso dessa imagem. Se não conseguir, ele pode produzir essa imagem,
fotografar, né? Ou ainda levar para o ilustrador, às vezes é a mesma pessoa, né? Dependendo da formação e das habilidades, ou ainda transformar numa ilustração. Tudo isso para atender ali o pedido do professor no seu texto, né? E alcançar os objetivos de aprendizagem, né? Então, esse é o trabalho do ilustrador, em linhas gerais, né? O trabalho do ilustrador e pesquisador iconográfico. Nem sempre são a mesma pessoa, muitas vezes são, né? Muitas vezes é a mesma pessoa, mas nem sempre pode ser que aconteça de serem diferentes, certo? Ok. Temos também o revisor textual, que também o nome é autoexplicativo, então ele faz, né, uma vez o professor já tendo chegado no consenso com o design educacional daquele conteúdo ali, seja numa produção de material didático, seja num planejamento, uma vez consensual aquele texto, assim, todos de acordo, o professor IDE, o DE encaminha esse texto ao revisor textual. E o revisor textual, ele vai olhar não só a questão gramatical e ortográfica, mas também linguística, né? No sentido da adequação da linguagem, o DE também faz isso, mas o revisor textual faz, é um outro filtro, junto com outras, né, análises, então ele faz essa revisão textual, gramatical e ortográfica do material, né? Seja a matriz DE, seja uma avaliação, seja uma atividade, seja um material, né? Um roteiro, ou uma apostila, o que seja, né? Então passa por esse revisor textual, é de grande importância, uma vez que, inclusive, os materiais de EAD, pessoal, ficam disponíveis, né? Ficam registrados ali no ambiente virtual por um determinado tempo e passíveis de consulta. Então, se tudo que está envolvido em educação precisa ter esse zelo, né? Imagine o da EAD que fica ali um registro, né? Então, muito importante. E o técnico audiovisual que vai estar envolvido ali no planejamento, na coordenação, na execução de todas as atividades relativas à produção audiovisual, né? Produção de videoaulas, cronograma dessa produção, roteirização, auxiliar o professor conteudista nesse processo, uma vez que o conteudista não necessariamente ele vai ter a vivência e até a afinidade, né, com a escrita audiovisual ou com as câmeras, né? Nem sempre o professor tem essa afinidade, então o técnico audiovisual voltado para a EAD, né? Ele tem essa competência, entre outros, né? Ele vai primar pela qualidade, pela autenticidade das produções, dos vídeos, capturar imagens, preparar o estúdio, né? E todos os equipamentos que envolvem ali para uma boa produção, para um bom resultado audiovisual. Então, o técnico audiovisual vai estar envolvido aí em todo esse processo. E aí vocês veem, né, como essa equipe é multi mesmo, né? Como tem integrantes, né, de várias áreas. A gente vê aqui pessoal das artes visuais, pessoal às vezes do cinema, né, ou audiovisual, das letras, da parte também de design, né, e produção gráfica. Então, vai ter, fora, né, o próprio docente, que é o especialista ali do conteúdo, né, o DE que tem a abordagem pedagógica em todo o processo. Então, por isso é chamada multidisciplinar, porque são de várias áreas, de várias disciplinas, né? E aí a gente pode retomar o nosso fluxograma ideal aqui e entender melhor esse processo, né? Então, uma vez aqui no IFCE, uma vez que o professor ele concorda em assumir uma disciplina, né, como assim, de ser docente da disciplina, e aí a gente chama, algumas instituições também chamam de professor formador, que é o professor que planeja a disciplina, né? Então, uma vez isso confirmado, o design educacional ele vai estabelecer um primeiro contato, né, com o professor formador, né, com o docente daquela disciplina, e vai enviar os documentos e orientações para esse professor e vai iniciar esse contato, né, vai iniciar esse processo. E aí o formador vai fazer o que a gente chama de planejamento bruto, né? Quando é um formador já mais experiente, esse bruto está bem próximo ao resultado final. Quando não, é mais comum de haver mais ajustes, né?
E aí vocês veem aqui que o formador ele vai preencher e vai mandar para o design educacional. E aí o DE vai ali analisar essa matriz. Se estiver com alguma pendência, vai devolver a versão analisada com as sugestões, né, com os ajustes para o formador implementar. Sempre precisa passar pelo professor, uma vez que ele é o especialista, né? Então, o DE volta. E aí o formador realiza os ajustes e devolve para o DE. Até eles estarem de acordo aqui, esse material vai ficar indo e vindo entre eles. Se tivessem pendência todos de acordo, passa-se o material para o revisor, né, essa matriz. E aí o revisor vai analisar a matriz e aí começa esse processo de idas e vindas de novo. Né? Ele vai analisar, vai fazer sugestões, manda para o DE vai levar isso para o professor. No momento em que DE, professor e revisor estiverem de acordo, essa matriz vai para o diagramador web, né? Ou para o administrador do ambiente virtual, depende de de quem esteja com a incumbência de fazer a postagem no ambiente virtual, né? Isso varia um pouco, mas sempre tem alguém que vai receber ali aquele planejamento e vai transformar o que é um planejamento, né? E traduzir aquilo ali para o ambiente virtual. Vai criar as tarefas, vai configurar as tarefas, vai colocar os textos que o professor sugeriu, enfim. E aí, uma vez que isso esteja lá postado no ambiente modelo, o DE volta a revisar aquele ambiente para ver se está tudo de acordo com o que está lá na matriz DE, matriz de design educacional, matriz de planejamento, né? E se isso estiver ok, aí sim se disponibiliza a disciplina ou o curso, né, para os alunos, certo? Então, esse é o fluxograma, a gente mostra inicialmente, para vocês terem uma noção, né, que realmente é um processo de idas e vindas, explica quem são os integrantes dessa equipe, lembrando que a gente colocou também os integrantes de produção de material didático, né, além da oferta da disciplina, e agora retoma esse fluxograma para que vocês entendam no todo. E é isso, a gente finaliza aqui agradecendo a atenção de vocês, né, para essa equipe multidisciplinar, que são as referências que a gente utilizou, e a gente continua desejando que vocês estejam aproveitando bem o nosso workshop. Um abraço a todos e até a próxima.